de passarmos por uma situação turbulenta. Nenhum de nós, se você planta certo ou errado, independente de qualquer situação, a Bíblia fala do próprio Jó, a Bíblia mostra o próprio José, a Bíblia mostra tantas pessoas que passaram, profetas, homens e mulheres de Deus, que passaram por um momento de aflição, de luta, de dificuldade, até mesmo de desespero da própria vida. E aí, a gente entende que quando se tem uma base sólida, quando se tem um fundamento, ou a vida bem fundamentada, o que acontece? O vento sopra com ímpeto, vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, mas a tua casa não cai, porque ela foi construída, não apenas bem construída, mas construída sobre um fundamento. Então, eu quero hoje, e nesses próximos dias, falar com você exatamente sobre isso, sobre esta inspiração do Espírito Santo de Deus, para que eu pudesse repartir com a sua vida. Então, o tema de hoje, Jesus é o firme fundamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, o Senhor nos diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, eu quero iniciar a minha fala, quero iniciar esse momento, dizendo para você o seguinte: não existe para a vida de um cristão, eu não vou falar de outras religiões, eu não vou falar do que as pessoas pensam ou acreditam aí fora, eu vou falar de nós, do cristianismo, nós que servimos a Deus. Para nós não existe outra base, outro fundamento, além, diz o apóstolo Paulo, do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o firme fundamento das nossas vidas. Todos nós sabemos isso, Todos nós falamos, isso é uma coisa muito clara de se falar: Jesus é minha vida, Jesus é meu tudo, Jesus é minha base, Jesus é meu fundamento. Agora, nós precisamos entender se de fato Ele é. Nós precisamos compreender que se de fato nós estamos usando Jesus como base para a construção daquilo que nós temos construído. Por quê? Porque às vezes nós acabamos nos enganando. Às vezes nós falamos de Jesus como base, temos Jesus como base, mas de fato não estamos construindo sobre a base. Estamos construindo ao lado da base. Estamos construindo paralelamente à base. Então, o que é mais importante de você entender hoje, eu quero que você entenda isso pelo Espírito Santo, quero que você se abra para receber isso da parte de Deus. O mais importante para a construção da tua vida, o mais importante para a construção da tua família, o mais importante para que você possa construir os teus sonhos, o teu castelo, o teu projeto, tudo na vida, o mais importante é que você tenha Cristo como base, como fundamento, como fundação, para que você possa construir tudo isso. Por quê? Do contrário, você vai correr o risco de construir algo e depois colocar tudo isso a perder. Então, a base, na vida, na sociedade, numa obra, antes de você ver um prédio sendo erguido, você não às vezes nós somos leigos, mas você não imagina quanto foi de concreto, quantas toneladas de concreto, quantas toneladas de ferro, às vezes é enterrado metros abaixo da terra. Uma fundação, às vezes, vai toneladas e toneladas de concreto e de ferro, e ninguém vê. Mas não se pode construir um prédio que resista ao tempo, a tudo que vai acontecer dentro do clima, dentro da esfera em que esse prédio foi construído. Não há possibilidade de construirmos algo se nós não tivermos uma fundação sólida. Eu sei que quando se começa a construir algo, sabe qual é o nosso desejo? É ver logo tudo acabado, é ver logo tudo pronto. A gente sempre, quando vê um prédio sendo erguido, você fala: olha, já está acabando, já está acabando. Mas para aquele prédio chegar no ponto que ele chegou, ele precisou, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele precisou de um fundamento, de uma fundação,
de uma base muito grande. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Eu queria que você começasse a refletir nisso. É que nós queremos construir algo muito rápido. Nós queremos construir uma família. Nós queremos demonstrar que a nossa vida deu certo. Nós queremos demonstrar publicamente que as coisas estão indo bem. Ok, isso não há problema nenhum você fazer isso. Mas o problema é quando nós apenas queremos demonstrar, queremos mostrar alguma coisa, ou até construímos alguma coisa, mas isso não foi construído sobre o firme fundamento, foi construído sobre a areia. E a gente vê hoje pessoas sofrendo porque construíram o seu castelo na areia, porque construíram a sua vida em cima do nada. É desesperador construir algo maravilhoso, uma casa, uma família, um casamento, uma empresa, um negócio, e de repente você descobrir que tudo que você construiu em cima da areia. E a qualquer momento a areia pode se mover e tudo pode vir abaixo. Deus não quer que você construa a sua vida dessa maneira. Então, uma construção sólida, uma boa construção precisa de uma boa fundação. Eu não sei se a gente tem alguma imagem aí, Pedro, algum vídeo para mostrar para a igreja. Temos? Temos? Põe para mim, para eu mostrar algumas coisas para a igreja aqui. Põe para mim, olha só que interessante. Isso aqui é a construção de um edifício, é a construção de um prédio. Enquanto ele está montando ali, está colocando, olha só que interessante, veja só. Olha, as máquinas estão trabalhando, dias e dias de trabalho, está vendo? Toda a base sendo construída, é desenhado no chão, está vendo? Ferro, toneladas de concreto, tudo isso, está vendo? Sendo feito, e ninguém vê nada. Aí você passa dias, aí está acelerado, obviamente, passam-se dias e dias e dias e dias e dias, e parece que não está nada pronto. E aí depois começa a subir, depois vai devagarinho. Isso é uma obra pré-moldada, mas veja que interessante, a laje, a gente não vê a hora de ficar pronto, né? Olha lá, concreto, 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 concreto. Você imagina a fundação que precisa para aguentar todo esse peso em cima? Imagina, para isso não ter uma rachadura, para não ter uma fissura, para não ter uma infiltração. Aí de repente não se vê mais a base desaparece. E aí a base vai dando lugar a um novo formato, né? As coisas, agora as pessoas começam a enxergar. E quando a gente começa a construir, já não se pensa mais na base, porque a base foi construída. A partir de agora, é a edificação, é a construção, o prédio vai crescendo e crescendo e crescendo. Pode acelerar um pouquinho, Pedro, se você quiser jogar um pouquinho mais para frente. Isso, pode pôr bem mais para frente, ele tem... Isso, olha aí. Aí o prédio está erguendo, 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 erguendo. E aí ele está sendo agora finalizado, está recebendo acabamento. Não é uma obra como da Petra Imóveis, obviamente, né? Grande, um prédio alto, mas tem aí, a Petra Imóvel não cedeu as imagens, né, Pedro? Você não conseguiu não, né? Autorização, é brincadeira. Tá bom, Pedro, obrigado. Aí quando o prédio fica pronto, fica bonito, as pessoas vão morar, vão viver debaixo desse teto. Você imagina você comprar uma casa, colocar a tua família dentro da casa, e depois você descobre que o construtor não usou ferro, não fez uma fundação sólida? Como você se sentiria? Você imagina você construir o teu sonho, comprar a casa dos teus sonhos, para financiar, para pagar 20 anos, e você está morando nessa casa, e de repente você descobre que por torpe ganância, porque a pessoa é tão, às vezes, ganancioso na vida, que, ou despreparado, não sei, né? Porque nem tudo também é ganância, às vezes é despreparo, enfim, não sei. É maldade, eu não sei. E a pessoa vai lá e constrói, e não tem uma fundação sólida. Aí a casa começa a rachar, começa a trincar, e o teu sonho se torna num pesadelo. O que eu quero te falar com isso?
Se nós não entendermos que Jesus é a nossa base, definitivamente, para nós construirmos a nossa vida, a gente vai começar a construir um monte de coisa, e aí vai tudo caindo, a gente vai perdendo, e você não sabe isso, eu não sei por que, o que acontece comigo. As coisas, de repente, está indo tudo bem, de repente, está tudo errado. Mas sabe, as coisas estavam caminhando, de repente, deu tudo errado. Porque, sem perceber, as pessoas estão substituindo o insubstituível, que é Jesus, que é a base, que é o alicerce, que é o firme fundamento das nossas vidas. Então nós não podemos apoiar a nossa vida em qualquer estrutura. Hoje, o que as pessoas querem? Vamos lá, se eu estiver enganado, você me fala. Todos nós queremos uma vida financeira saudável, sim ou não? Todos nós queremos ter uma condição financeira, não é para esbanjar, mas para poder ir no mercado, comprar comida, poder sair com a família, ter a conta de água, luz, todas as despesas de casa paga, sem preocupação. É o que todos nós queremos. É o que todos nós queremos. É o que nós almejamos. Todos nós queremos ter uma saúde bacana, uma saúde boa. Isso é o sonho de todos nós. Não há problema nenhum em nós sonharmos com isso. Todos nós queremos uma família legal, uma família bacana, sem problema, tudo com paz, com harmonia, sabendo dialogar, sabendo conversar, queremos um bom trabalho, queremos ter momentos de lazer, queremos ter momentos de alegria. Isso é importante, é fundamental que tenhamos. Isso aqui é incontestável. O problema é quando nós achamos que isso é a base. Ter uma vida financeira estruturada é a base da minha vida. A Bíblia diz que não, que pode vir uma tempestade e leva tudo. Às vezes a gente acha que não, sabe, eu tenho saúde, eu tenho tudo. A gente fala isso. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Tem saúde, nós temos tudo. É verdade, é importante ter saúde, mas às vezes nós fazemos da nossa saúde a nossa base. Às vezes fazemos dos nossos amigos a nossa base. Fazemos da igreja, da comunidade, a nossa base. E nós queremos então construir a vida em cima disso, ou do dinheiro que nós adquirimos, ou da família que nós temos. Entenda, o dinheiro, a família, a saúde não é a base, é o que nós estamos construindo sobre a base, porque a base é Jesus. O firme fundamento da vida de um homem e de uma mulher de Deus não é o que nós temos, não é o que nós possuímos, mas sim Jesus como firme fundamento das nossas vidas. O próprio Jesus disse em João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda, não há vida sólida sem Jesus. Não há vida sólida se Jesus não for a base, se Jesus não for o alicerce. Agora, como isso, bispo? Como isso? Eu tenho que construir a minha vida sobre Jesus. Há pessoas que têm um vazio muito grande na alma. Há pessoas que estão perdidas nas suas emoções. E a pessoa pensa assim: não, eu estou assim porque me falta um carro melhor. A pessoa compra o carro, o vazio está lá. O carro traz alegria por 1 mês, 2, 3, o vazio está lá. Não, eu estou assim porque eu preciso tirar férias, eu preciso ir, sabe, um lugar paradisíaco, maravilhoso aí no mundo. Onde é? Maragogi. Maragogi é bom? Alguém já foi para Maragogi aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Gente, ninguém. Ninguém foi para Maragogi? Gente, compre um pacote para 4 pessoas para Maragogi. Vou eu e a bispa, eu vou voltar falando como é lá. Eu e a bispa e as crianças. Fala um lugar bonito aí. Meu Deus do céu, é pior do que eu imaginava. Lençóis Maranhenses, pronto. O irmão já foi lá? É bom? Então, não adianta a pessoa ficar 15 dias em Lençóis Maranhenses. Ficou 1 mês. Mas aí o irmão também é outro patamar, aí é outro nível. Né? Se eu ficar 4 dias, eu já saio cantando vantagem. Né? Enfim. E aí a pessoa faz a viagem, ela volta, o vazio continua. Tem pessoas tentando preencher o vazio da ausência de Deus com bebida.
Tem gente tentando preencher a ausência do vazio de Deus com viagens, com noitadas, não sei. O que eu quero que a igreja entenda é que é impossível preencher o vazio de Deus a não ser com Ele. Então a gente vive uma busca, às vezes não há felicidade, não há contentamento, não há prazer, não há alegria. Aí a pessoa vive triste, vive cabisbaixo, não é feliz. Por quê? Porque nós queremos pegar as coisas e construir, tirar o vazio. O vazio da nossa alma só é tirado por Jesus Cristo. Só Ele pode preencher o lugar no teu coração que está vazio, na tua alma, na tua mente, nos teus pensamentos. Deus quer preencher este vazio, Ele é a base, Ele é o alicerce para a sustentação da sua vida. E aí a gente vê pessoas fazendo coisas, fazendo, construindo. Mas por mais que faça, ou por mais que faça, o vazio continua lá. As coisas parece que não são preenchidas, porque Jesus, amados, é o firme fundamento. Se nós não tivermos Jesus como base absoluta da minha e da sua vida, bispo, mas sabe que eu tenho buscado a felicidade. Bispo, eu tenho buscado, construir um patrimônio. Bispo, eu tenho lutado muito para poder ter uma vida digna, uma vida melhor. Tudo isso é maravilhoso, mas sem Jesus, nada disso tem valor. Sem Jesus, nada disso vai gerar em você uma vida sólida. O sábio fala, olha que interessante, Salomão fala em Eclesiastes 2:10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. O sábio está falando aqui, olha, tudo que os olhos dele desejou, tudo que ele quis, tudo que ele almejou, ele não se privou, o coração dele teve toda essa alegria, alcançou tudo isso, até com as fadigas, ele se recompensou trabalhando, lutando, se matando, para poder alcançar o que ele queria. Aí ele diz no 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas havia feito. Ele diz, olha, eu estou considerando tudo que eu fiz, todo o trabalho, toda a luta, tudo, eu considero tudo isso, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por quê? Porque às vezes a gente acha que o ter, o alcançar, o possuir é o ápice da vida. Eu não estou dizendo, como Salomão disse, não é que é ruim você trabalhar para ter, não é que é ruim você trabalhar e poder desfrutar do seu trabalho, não, muito pelo contrário. Porém, se eu não tenho a base de tudo isso, se não é o Senhor, sabe o que acontece? Até aquilo que eu alcanço, ao invés de ser bênção, se torna desgraça. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu alcancei, ao invés de me trazer paz, vai me trazer confusão, vai me trazer a ausência da paz. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, segundo Paulo, ninguém pode pôr outro fundamento. E o problema é que nós estamos buscando o tempo todo novos fundamentos para construirmos as nossas vidas. O Senhor é o alicerce, o Senhor é a base, mas nós queremos deixar o Senhor de lado para construir as coisas do nosso jeito. Pedro fala em 1 de Pedro 2,6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, o que se espera de um alicerce? Se espera que ele tenha capacidade para sustentar o que você quer construir. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O que significa isso? Entre outras palavras, aquilo que nós estamos construindo, quem almeja uma vida feliz e etc., tudo isso, você precisa de uma base muito sólida para construir a sua vida.
Você precisa de uma base. Você precisa ter Jesus como fundamento. Eu quero te explicar isso. Eu quero investir tempo falando com você sobre isso. Sabe por quê? Porque não adianta você construir coisas na sua vida e depois desmoronar. Não adianta você trabalhar com fadiga, com sol a vida toda e de repente você vê isso desmoronar por causa de uma crise familiar, por causa de um desentendimento doméstico. Às vezes as pessoas, entenda pelo Espírito que eu vou falar, eu falo com temor e tremor no meu coração. A pessoa constrói um patrimônio financeiro, constrói uma casa com conforto, com dignidade. Aí a casa, a família tem o sonho de ter uma piscina, constrói uma piscina na casa. Aí a família tem o desejo de ter uma área gourmet, constrói uma área gourmet com churrasqueira, com forno a lenha, com tudo. Aí a família tem o desejo de ter algo mais, e aí compra uma chácara. Isso tudo é maravilhoso. Compra uma chácara. E aí essa chácara é uma chácara gostosa, onde as pessoas se reúnem ali, desculpem, para se divertir, para confraternizar, tudo maravilhoso. Aí de repente, vem um desentendimento familiar, e tudo isso vai parar na justiça, na mão de um advogado, para ver quem fica com quem, porque construíram um patrimônio, mas a base não foi construída. O que as famílias estão fazendo nos dias de hoje é exatamente isso. As pessoas constroem castelos, casas. Desculpem, fiquei na frente do ar aqui. As pessoas constroem. Constrói uma empresa, constrói um patrimônio. Daqui a pouco a construção da empresa se torna a tragédia da família, porque seja o marido ou a esposa, pensa mais na empresa do que na própria família. Dedica mais tempo à vida profissional do que à vida familiar, do que às coisas espirituais, do que à vida com Deus. Daqui a pouco o patrimônio se torna desculpa para não vir para a igreja. Porque eu sou um homem muito importante, eu sou uma mulher muito ocupada, a minha vida é muita coisa, Do que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Do que adianta nós ganharmos tudo e perdermos aquilo que é mais importante, que é a nossa relação com Deus? Eu vi um senhor falando uma coisa na internet essa semana, que o rico, a diferença do rico e do pobre. O pobre, segundo essa história, é um homem que tem uma cabana na beira do rio e que todo dia sai para pescar e pegar o seu peixe e volta para casa e come o peixinho que pescou. Esse é o pobre. E o rico é um homem que trabalha a vida toda, 50 anos, trabalhando num frenesi, numa loucura, não tira férias, não para, uma loucura a vida, trabalhando, negócios, reuniões, empresas, terno, roupa cara, sapato, viagens, a vida inteira. Para chegar no fim da vida, comprar uma cabana na beira da praia, para ir pescar. Às vezes faz o inverso. E o que eu quero que você entenda é que muitos de nós está amarrado. Muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. A gente está quebrando a nossa relação com Deus. A gente já não ora. A gente não tem tempo para as coisas espirituais. Parece que vir para a igreja é um mecanismo, sabe assim, é um peso. Tem que ir hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente só entende o valor da igreja, o valor do culto, o valor de estar na casa de Deus, quando a tempestade vem, quando o vento sopra no teu casamento, quando o vento sopra na vida de um filho, quando o vento sopra, a gente vê como é importante nós termos uma base e um alicerce. Eu e a bispa essa semana, sexta-feira, estávamos numa loja, e eu fui impactado assim, muito impactado com o que aconteceu lá.
Nós entramos na loja e nós íamos resolver uma coisa rápido, íamos embora. E a dona da loja tem muita amizade conosco e começou a conversar e puxar assunto. E eu falei, olha, um feliz dia das mães, tal. Ela falou, não vou passar com os meus filhos, ela tem filhos pequenos. Eu disse, como não vai passar com os seus filhos? Ela disse, eu estou indo para o sul, estou pegando um ônibus hoje, estou indo para o sul e só retorno segunda-feira. Eu falei, mas está tudo bem. Ela disse, minha avózinha sofreu um AVC. E os médicos disseram que é uma coisa assim que talvez não tenha jeito. Mas ela disse, se tratando da minha avó, eu fico em paz. Eu disse, não entendi essa parte. E essa senhora me falou assim, bispo, a minha avó, há exatamente 30 e poucos anos atrás, é isso, né? Mais de 30 anos atrás, ela estava ruim, com um problema de saúde muito grave, e ela foi ao médico. E quando ela chegou no médico, começou a fazer exames, ela estava com câncer. E era uma metástase. E o câncer havia se alastrado pelo corpo inteiro. E ela não tinha mais vida. E o médico disse a ela que era mais ou menos para a família 30 dias de vida. E ela, nesses 30 dias de vida que ela tinha, ela estava no hospital à base de morfina. Porque não tinha mais solução a não ser morfina, até que tudo parasse, porque todos os órgãos já haviam sido tomados, e ela então morreria. Estava tudo certo para que a morte daquela senhora acontecesse, a não ser por um acordo que essa senhora fez com Deus. E essa senhora, no leito do hospital, no leito de morte, ela faz um pacto com Deus. Estou todo arrepiado aqui por baixo do terno, e foi assim que eu fiquei quando eu ouvi essa história, sexta-feira. E ela disse, a minha avó falou para Deus que se Deus tirasse ela daquele lugar e devolvesse a vida para ela, enquanto ela vivesse, ela seria testemunha de Cristo por onde ela andasse. Que não haveria um hospital naquela região, naquela cidade, que ela não iria todos os dias para falar do amor dele. Mas ela queria ver a neta crescer. E essa senhora faz esta oração. 30 dias depois, conforme o médico falou, aconteceu, não a morte, mas ela sai do hospital e há mais de 30 anos ela faz todos os dias um trajeto para um hospital, para outro hospital, pregando a palavra de Deus e testemunhando o que Jesus fez na vida dela. O que eu quero com esse testemunho? Eu quero te dizer o seguinte, que é nessa hora, é nesse momento, no momento em que a saúde é afetada, é no momento em que o dinheiro desaparece. É no momento em que alguém faz alguma coisa contra nós. É no momento em que o mundo desaba. É nesse momento que é importante nós termos uma base. Eu quero te dizer isso, sabe por quê? Porque se a casa desmoronar, mas a base estiver ali sólida, você reconstrói. Se a casa cair e você tem uma base, nesta base você vai reconstruir tudo de novo, e Deus vai trazer a honra para a tua vida, porque o que sobra, igreja, é a base, a base é o mais importante, e a base é Jesus. Então nós estamos preocupados com um monte de coisa, e Salomão fala, gente, isso é vaidade, isso é correr atrás do nada, do vento. Por quê? Porque nós temos que entender que na nossa vida, tudo faz sentido por causa de Jesus. Na nossa vida, a nossa capacidade, a nossa força, nós só somos alguma coisa por causa dele. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. E a gente quer fazer tudo sem Jesus. A gente quer fazer tudo sem Jesus. A gente quer que o nosso casamento dê certo, mas a gente não põe Jesus nele. A gente quer que as coisas deem certo no nosso casamento, só que a gente não fala de Jesus para nossa esposa, para o nosso marido, não ora junto, não lê a Bíblia junto, não faz nada de Deus junto, mas a gente quer que dê certo. A gente quer que dê certo. A gente quer que a nossa vida profissional dê certo. Mas a gente tira Jesus da nossa vida profissional. A gente não dizima. A gente não, sabe, a gente não ora pela nossa vida profissional, a gente não faz nada. Mas a gente quer que dê certo. Mas a gente tira a base.
e quer construir do nosso jeito. E é assim que muitos estão fazendo com a vida, querendo tirar Jesus e torcendo para dar certo. Amado, sem Jesus você pode construir um prédio. Sem Jesus você pode construir uma vida inteira. Você pode construir tudo. Mas um dia, um terremoto um pouco mais forte desaba e você não consegue mais reconstruir. Sabe por quê? Porque você construiu tudo sobre a areia. E sobre a areia, nada vai resistir. O que a gente precisa entender hoje, e eu queria, é o início do que nós vamos começar a tratar. É que se eu não tiver Jesus como base na minha vida, se eu não colocar Jesus nas coisas que eu estou fazendo, se eu não colocar Jesus na criação do meu filho, ele não vai ter base sólida, alicerce para a vida. Às vezes você vê um jovem que se desvia, foi criado na igreja, o pai, a mãe ensinando, cantando corinho, no dia das mães estava, mãe, você, amor, um dole da vida, vai, a vida toda na igreja, nas festinhas, chega a 16, 17 anos, toca ali o terror no mundo, o mundo condena, solta verso, vai para o inferno, capeta. Mas eu creio no que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas quando for velho, não vai ser. Vai ter um dia que Deus vai falar, sai daí. Eu vou fazer crescer uma melancia no meio do entulho. Eu vou fazer algo florescer no meio do deserto. Eu vou fazer. Deus faz, porque tem base. Porque a base, o fundamento foi criado. Como pai, você tem que criar seu filho na igreja. Você tem que trazer, mas é difícil, isso é o fundamento. Porque um dia você não vai estar perto. Porque um dia você não vai estar do lado. Porque um dia alguém vai oferecer maconha. Um dia alguém vai oferecer bebida. Um dia alguém vai oferecer o mundo do crime. Um dia alguém vai oferecer facilidade, você não vai estar lá. Mas se há base, a base protege. A base faz desviar do caminho errado. A base, uma hora te traz de volta ao prumo. Nós precisamos da base. O problema é que nós estamos tirando a base. Estamos construindo um monte de coisa, mas sem a base. Por que está desmoronando um monte de coisa? Por que tem tanto casamento desmoronando? Por que tem tanta confusão acontecendo, tanta coisa ruim acontecendo? Porque não tem base. Porque as pessoas estão tirando a base. Jesus é a base. Diga, Jesus é a base. Eu te pergunto, o que você quer construir? O que você quer construir? Não dá para construir fora de Jesus. Eu te faço outra pergunta, o que você construiu fora dele? Porque talvez a gente sofre com algumas coisas, e é justamente aquilo que nós construímos, distante de Deus, distante do Senhor. Em Atos dos Apóstolos diz assim, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amado, nós existimos, tudo converge na pessoa de Jesus. E Paulo fala, porque ninguém pode lançar outro fundamento. O nosso problema como filhos de Deus é que a gente fica tentando substituir o insubstituível. E a gente fica tentando construir, sabe, um monte de coisa, mas a gente não quer pôr Jesus ali no meio daquilo, no meio da nossa vida. No meio dos nossos sonhos, do nosso casamento, dos nossos projetos. Amado, não há problema nenhum você buscar ter uma vida financeira sólida. É até importante que você faça isso. Isso é bom. Não há nenhum problema você buscar bem-estar, saúde, praticar esporte, nada. Tudo isso é maravilhoso, mas nada substitui Jesus. Nada substitui a vida com Deus. Nada substitui a nossa vida com Deus. E dentro do processo de construção, eu queria encerrar mostrando isso para você. Só existe 2 modos de nós construirmos. Só existe 2 modos para você construir a sua vida. Não existe 3, não existe 4, não existe 5. Existe 2. Só existe 2. E a gente precisa entender que modo é esse. E a gente vai começar a tratar isso a partir dos próximos dias. Nós vamos entender isso espiritualmente, a implicância espiritual de construirmos sobre o fundamento. Em Mateus 7, 24, palavras de Jesus nos ensinando a
o processo de construção duradoura. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus, é o firme fundamento. Aquele que ouve, aquele que busca o amparo de Deus, aquele que busca a direção de Deus, aquele que coloca a palavra de Deus na sua vida, esse é o prudente. Ele construiu sobre a rocha. E qual é a vantagem de nós construirmos sobre a rocha? Olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Construir um prédio, esquece a fundação. Construir um prédio. Dá o mesmo trabalho construir sobre a rocha e sobre a areia. Alexandre, você constrói prédio. Depois que a fundação está pronta, se já existe a base, erguer o prédio é um padrão? Tem a base. Se você construir um prédio, Alexandre, sobre a fundação que você fez, ou sobre a areia, o trabalho é o mesmo? Depois da fundação pronta? O trabalho é o mesmo. A gente não percebe isso. Só que a gente está construindo uma porção de coisa. E a gente vai ficar torcendo para não cair, porque não teve a fundação. Bispo, qual é a diferença? Qual é a vantagem? A vantagem, Jesus ensina a vantagem. Olha só, porque, volta o 24, vamos ler o 24 primeiro. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, com uma boa fundação. Qual que é a diferença? A diferença é que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Então há um modo de construção, sabedoria, prudência, obediência, sobre o fundamento, sobre Jesus. Amados, é o mesmo trabalho. O mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. Só que a diferença é que essa casa não cai. E quando a Bíblia fala que a casa não cai, não é que não tem problema. Não é que um vendaval não pode levar o seu telhado. Não é que você não pode passar por um dissabor. Não é que você não possa recomeçar. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Você pode até falir. Você pode até falir, mas você não vai ter medo de recomeçar. Você pode perder tudo, mas se você tem base, você fala: eu não vou começar do zero. Eu tenho uma fundação para recomeçar a minha vida. Eu tenho algo para recomeçar. Eu tenho Jesus. Ele é o firme fundamento. Às vezes você vê uma família que perdeu tudo, financeiramente falando. A família está unida, reconstrói. Às vezes vê pessoa passando por luta, todo mundo junto, a família se une, reconstrói. Deus levanta pessoas para ajudar, para auxiliar, a pessoa reconstrói, porque ela tem base. Ela tem base. Agora olha o versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre areia. O versículo 27 de Mateus 7 e o versículo 25 trazem duas coisas em comum. Vamos ler. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, é igualzinho. E sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Só a partir daqui que fica diferente. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que desaba? Quando nós construímos algo fora de Jesus, fora da base. Eu queria, nesses minutos finais que eu tenho hoje, de falar isso para você. Eu queria dizer para você que assim, vale a pena nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. Vale a pena nós investirmos o nosso tempo com Deus. Vale a pena vir numa reunião de oração. Eu queria que você entendesse isso. Só espiritualmente você vai poder entender. O que você está fazendo aqui não é bobagem. Quando você sai da tua casa, pega a tua mulher,
teu marido, teu filho, ou quando você pega teu filhinho, ou quando você pega você mesmo sozinho, se você vem sozinho, não sei, e vem para a igreja, eu vou prestar o meu culto a Deus, eu vou ter o meu momento de louvor, de adoração, eu vou ter o meu momento de falar com Deus, de abrir o meu coração. Isso não é em vão. Isso são pilares de uma vida fundamentada sobre a rocha. São pilares. Quando você pega a sua Bíblia em casa e abre a sua Bíblia e começa a ler, quando você pega a tua família e fala, vamos orar juntos, vamos orar por essa situação, vamos orar por isso não é em vão. Eu sempre reúno minha família em casa. Às vezes, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, se reúne todo mundo em casa para comer uma pizza. E a gente senta, ora, fala das coisas de Deus, a gente se protege em oração. Isso é importante. Vem meu filho, vem minha nora. É importante a gente ter esse momento de comunhão, de oração, falar de Deus. Porque o mesmo trabalho que dá para você se reunir, para comer uma pizza, para falar mal da vida dos outros, é o mesmo trabalho que dá para comprar uma pizza, para sentar e falar das coisas de Deus. Às vezes a pessoa vai lá, paga caro numa pizza, porque pizza está caro, não está? Essa semana eu tive que comprar pizza lá no mercado, pôr um pouco mais de recheio, né? Porque ela veio com um pouco de depressão, estava sem recheio, tive que dar uma reformada e já sai em casa. Está cara a pizza. A pessoa vai, compra uma pizza, leva para casa, ou o motoboy entrega. E às vezes para falar o quê? Para falar mal dos outros, para falar o que não convém, para destruir a própria casa, a própria família, o próprio alicerce da sua vida. O mesmo trabalho que dá para fazer o mal é o mesmo trabalho que dá para fazer o bem. A diferença é quando vem a chuva, quando vem a tempestade. A diferença é exatamente essa. Eu queria encerrar falando isso com você. Eu queria te dizer isso. Porque a base é Cristo, não tem como construir o fundamento. Bispo, o fundamento é Jesus. Ou você constrói nele, ou você constrói fora dele. Não tem jeito. Ou você constrói a sua vida em Jesus, ou você vai construir a sua vida na areia. Não tem outro jeito. E Paulo, eu queria encerrar falando isso. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ele diz madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Duas coisas importantes e eu encerro. Primeiro é a base. Eu tenho a base. Diga, Jesus é a base para que eu possa construir a minha vida. Jesus é a base. E uma vez que eu entendo que Jesus é a base, eu preciso entender que existem duas formas de construção: a sensata e a insensata. E Deus vai falar conosco nesses próximos dias, nos ensinando, nos orientando, tanto a forma insensata para você analisar, e a forma sensata para você também analisar. Porque nós precisamos retomar isso nas nossas vidas. Por quê? Porque isso vai evitar sofrimento. Porque hoje tem pessoas sangrando na obra de Deus e se questionam: eu não sei por quê, porque a minha vida está assim, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vivendo isso. E às vezes nós esquecemos que isso é resultado de uma escolha que um dia nós fizemos, em construir fora da rocha. Ou
usarmos o material errado na construção, mesmo que sobre a rocha. É fato. Se há base, você reconstrói. Se não há base, tudo se perde. Nós temos base, nós temos Jesus. O que Deus quer é que você comece a construir o teu casamento sobre a rocha. Deus quer que você construa suas relações sobre a rocha. Uma relação que é construída sobre a rocha é uma relação que não desaba. Vem chuva, vem vento, vem tempestade, você vai dar a mão para quem está do teu lado, você vai pegar junto e vocês vão vencer. Amado, coloca a tua família, sabe, nas mãos de Deus. Construa com a sua família, sabe, debaixo de oração. A gente precisa, olha, eu quero te falar isso, você precisa orar com a sua família em casa. Bispo, eu não tenho esse hábito. Eu já chego em casa cansada, eu chego em casa de um dia todo de trabalho, eu não... Amados, o mesmo trabalho que dá gritar com alguém, é o mesmo trabalho que dá orar junto com alguém. O mesmo trabalho, aliás, é muito diferente, né? Porque é muito desgastante quando nós ficamos brigando, discutindo. Dá muito mais trabalho do que quando nós paramos para orar juntos. Eu encerro dizendo isso para você. Que se você for esse prudente construtor, se você construir a sua vida sobre a rocha, não é que o vento não vai soprar, não é que você não vai ter problema, mas a tua casa não vai cair. Nós precisamos de Jesus, amados. Veja o quanto você está se tornando alguém distante de Jesus. Perceba se a tua vida hoje não está, sabe, tomando um rumo distante do que Deus tem para você. Talvez a influência de pessoas, a influência do mundo, o cansaço, foi a pandemia, foi uma porção de coisa, ok, para e volta para Deus. Volta para Deus, volta para Deus. Volta a sua vida para Deus. Volta os seus olhos para o Senhor. Sabe, Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, Ele vai corrigir você, Ele vai cuidar de você e Ele vai te levar para um lugar, amados, tão extraordinário, que tudo que você construir, você vai construir, você vai ver que não vai desabar. Quem aqui quer construir uma vida sólida? Essa palavra é para você. Se você quer reconstruir, bispo, eu cheguei aqui hoje, eu queria ter ouvido essa palavra há anos atrás, desabou tudo. Não tem problema. Você vai reconstruir agora sobre a rocha que é Jesus. Eu queria orar com você. Eu queria que você se voltasse para Deus agora e, sabe, você começasse a falar para Deus: Senhor, eu quero essa vida contigo. Se você não consegue, se está difícil, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu sei que a vida às vezes nos leva por um caminho que não é o teu caminho. A tua palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes nós tentamos achar felicidade, razão da nossa existência, tentamos preencher o vazio com aquilo que não vai nos preencher. É correr atrás do vento. Só o Senhor sabe o que cada um aqui tem construído e de que forma tem construído. Só o Senhor sabe o que se passa. Só o Senhor sabe como está cada família aqui da nossa igreja. Só o Senhor sabe como está o coração de cada pessoa aqui. Só o Senhor conhece, sonda e conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe qual é o vazio que se encontra, qual é a angústia que cada um tem. Pai, aquela tua filhinha, quando desenganada por um câncer, que havia tomado todos os órgãos do seu corpo, 30 dias foi o máximo que o médico deu. Mas aquela mulher tinha uma base. E foi o Senhor que deu a ela a vida de volta. O Senhor é o mesmo que age na vida dela, o mesmo que age nas nossas vidas.
Senhor, algo que parece tão insignificante, mas marcante, uma melancia crescer no meio do entulho, no meio do lixo, do mato arrancado da rua, da beira da calçada, junto com terra, jogado no terreno. Pode até ser uma coisa normal, mas é impossível olhar para estas coisas e não ver a tua mão, não ver o teu cuidado, Pai. O Senhor é a base. Senhor, nos ajuda a construirmos a nossa vida no Senhor. Para o vazio ser preenchido, para a paz tomar conta do nosso coração. Ajuda cada pessoa aqui, talvez alguém que chegou aqui hoje dizendo, eu fali, eu perdi tudo, deu tudo errado. Mas se você tem a base, você vai reconstruir. Não importa se você vai recomeçar, mas se você recomeçar com Deus, com certeza, Deus pode acelerar o processo, Deus pode te surpreender, Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Hoje, coloca a tua vida nas mãos de Deus, pede para Ele cuidar de você, pede para Ele dirigir os seus passos, pede para Ele cuidar de você. Receba isso na sua vida. Coloque o Senhor como base, como fundamento da tua casa, dos teus negócios, do seu trabalho, das tuas relações, dos teus relacionamentos. E nada vai derrubar a tua vida. Pessoas vão se levantar, o inimigo pode se enfurecer, o inimigo pode enviar os seus energizados, mas a tua casa não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha, que é Jesus. Assim eu oro, assim eu apresento a tua vida hoje nas mãos do Senhor, e assim eu sei que será a sua vida hoje, como uma vida sobre a rocha, bem edificada e bem construída, para dar frutos, e o seu fruto permanecerá em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, amados. Olha, receba aí no seu coração. Amém. Receba aí no seu coração. Olha, eu vou pedir para